Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta muito simples de responder. É proibido pedir reforços para esse time do Bahia? É proibido? Por favor, se for proibido, vocês me avisem logo que eu paro de gravar conteúdo aqui pedindo para reforçar esse bom time do Bahia, esse muito bom time do Bahia. Deixa nos comentários aí. Mas enquanto eu não sei dessa resposta, aliás, eu já vi essa resposta em outro vídeo, mas nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre esse time do Bahia e eu quero também fazer uma outra reflexão. O que é que tem de parecido nas partidas Palmeiras e Bahia, São Paulo e Bahia e Flamengo e Bahia? Esses três jogos que o Bahia jogou fora de casa e que o Bahia perdeu. O que é que a gente tem em comum nesses jogos? Além da derrota do Bahia, obviamente, poder de decisão do time do Bahia. Poder de decisão do time do Bahia. Faltou nesses três jogos um jogador que fosse um goleador. E olha que a gente está falando do time do Bahia, um time que tem um ataque muito bom, um time que faz bastante gols, mesmo sem ter esse jogador dito goleador. Imagine se a gente tivesse um goleador. Um jogador estilo Veguete, estilo Lucero do Fortaleza, né? Um jogador assim nesse naipe que acha a chance de cara e guarda. Por exemplo, bora aqui logo começar a antecipar logo nessa partida de ontem contra o Palmeiras. Aquelas duas chances que Jean Lucas perdeu, se fosse um Lucero da vida, se fosse um Pablo Veguete do Vasco, pelo menos uma das duas eu acho que ele guardava. Eu tenho quase certeza, vocês devem concordar comigo. A gente vai falar mais sobre isso, bora falar sobre classificação do Bahia, sobre jogos, sobre contratações, sobre sócio-torcedor, sobre o sócio-torcedor e outra coisa que eu vejo muitos torcedores do Bahia falando e que eu não concordo e eu jamais vou concordar. Ah, o Bahia hoje tem um dono e o dono é o Grupo City. Não. O dono do Bahia é a torcida. Quem comanda o Bahia é o Grupo City. Quem comanda o futebol do Bahia é o Grupo City. Mas o Bahia tem um dono e o dono é o seu torcedor. Sabe por quê? Porque se você abandonar o Bahia, o que, é que vai ser do Bahia? O Grupo City vai conseguir ganhar o que ele faz de investimento, ter esse retorno de investimento como? Sem sócio torcedor? Se todos os sócios saírem, eles já vão perder sócio torcedor. Bilheteria, produtos sendo vendidos, valorização da marca. Então, torcedor, a gente precisa tirar esse estigma, sabe? Esse estigma de viralatismo que ainda tem em alguns torcedores. E parafraseando o meu parceiro Darino Senna, o bundamolismo, tem que tirar isso. Isso tem que ser arrancado da torcida do Bahia de uma vez por todas. Pare com essa história de achar que você não tem poder nenhum de falar sobre o Bahia. Você tem, até porque você é sócio torcedor. Você paga para poder ter acesso ao estádio, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui do lado, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Eu quero começar esse vídeo falando sobre Palmeiras e Bahia, São Paulo e Bahia, Flamengo e Bahia. Por que eu estou falando desses três jogos em específico? Primeiro, são jogos fora de casa, e o Bahia está com muita dificuldade jogando fora de casa. O Bahia tem uma campanha muito ruim, se eu não me engano é a 12ª campanha fora de casa. Daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês os números. Mas essas partidas, eu percebo, e eu acho que todo mundo já percebeu, que o Bahia precisa ser um time mais letal. O Bahia precisa ser um time mais cirúrgico. E para você ser um time mais cirúrgico, você precisa ter jogadores cirúrgicos. O Bahia é uma equipe com muita qualidade técnica. O Bahia consegue, por muitas vezes, dominar os seus adversários. O Bahia consegue controlar os seus adversários na partida. Mas o que adianta você controlar tantos adversários e você não ser letal? Você não definir, não fazer o gol. Acaba o que aconteceu, por exemplo, Flamengo, São Paulo e ontem contra o Palmeiras. Ontem contra o Palmeiras ainda foi pior. O jogo estava 0-0 e o Bahia teve uma grandíssima oportunidade de fazer o gol. Jean Lucas perdeu o gol, mas a impressão que eu tenho, isso é apenas uma opinião, é que ele imaginou que ele estava em impedimento e aí ele bateu meio que de qualquer jeito.
Você acha que um atacante tipo um Veguete, um Romário da vida, um Ronaldo Fenômeno, um Lucero, esses caras que trabalham em cima, eles treinam para fazer gol. Vocês acham que eles iriam querer saber se estava em impedimento ou não? Os caras vão meter a bola lá dentro da rede e depois o juiz que se vire para poder ver se foi gol ou não. Por quê? Porque eles têm faro de artilheiro. Eles têm faro, eles são jogadores que veio desde a base até o profissional até hoje, eles jogam especificamente para fazer gols. Então a prioridade deles é fazer gol, depois ele vai pensar no juiz. E eu te pergunto, tem esse jogador no Bahia hoje? Tem esse jogador no Bahia? Matador, goleador, finalizador nato? A gente não tem. Mas a gente tem muitos jogadores de qualidade, muitos jogadores de construção de jogadas. Everton Ribeiro, aqui eu vou numerar um bocado. Everton Ribeiro, o Cauli, o próprio Caio Alexandre, Jean Lucas, que apesar de perder o gol ontem, mas é um grande jogador. Mas nenhum deles são finalizadores natos. Jean Lucas está fazendo a melhor temporada dele com relação a fazer gols aqui esse ano no Bahia. Ele não tem esse histórico de matador. E ele nem é a posição dele diz isso. Everton Ribeiro faz gol também faz, mas não é a especialidade da casa. Cauli também não é a especialidade. A especialidade deles todos é construir, é trabalhar a jogada, é colocar alguém para fazer gol. E esse alguém que vai fazer o gol no Bahia, quem é? A gente não tem. Então, um dos meus objetivos nesse vídeo aqui é justamente trazer à tona. Por quê? Porque agora, no dia 10, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, dia 10 de julho, isso, do dia 10 de julho até 2 de setembro, abre a janela de contratação do meio do ano. E é muito importante que o Grupo City traga jogadores, não precisa de muitos jogadores não, 2 ou 3 peças. A defesa do Bahia não precisa de contratação não, gente, vamos falar a verdade aqui. A gente tem no banco de reserva Vitor Cuesta, a gente tem no banco de reservas ainda Vitor Hugo, que está retornando ao time. Então a gente não vai precisar de zagueiros para contratar, porque nós temos 2 bons zagueiros. O que o Bahia precisa hoje é de jogadores no meio-campo, até para poder rodar o elenco. Não se esqueçam que a gente vem jogando há várias rodadas com jogadores, nossos principais jogadores, pendurados. E isso, com certeza, atrapalha os jogadores na hora da marcação. Porque cada vez que ele vai na marcação, ele pensa 2 vezes se ele vai fazer a falta ou não, para não tomar cartão e ficar fora do próximo jogo. E esse receio é justamente porque a gente não tem banco de reserva à altura. Eu vou colocar para vocês aqui, ó. Olha o nosso banco de reserva e eu quero já te fazer uma pergunta. Se a gente perder no mesmo jogo, Everton Ribeiro, Cauli e Jean Lucas, quem vai entrar? Olha o nosso banco de reserva aqui, ó. Rezende, pro lugar de Caio Alexandre, porque Caio Alexandre joga de primeiro volante. E eu te pergunto, Rezende vai conseguir fazer a mesma função de Caio Alexandre com a mesma qualidade na saída de bola? Não é característica de Rezende. Rezende é marcador. Ele não tem essa mesma qualidade de saída de bola como o Jean Lucas, como o Caio Alexandre tem, e nem como o Jean Lucas. Iago Felipe, vocês acreditam em Iago Felipe? Porque eu já perdi as esperanças. Carlos Depena, sim. Carlos Depena é um jogador que tem qualidade. Então, se a gente perder, por exemplo, Everton Ribeiro por cartão, a gente coloca Carlos Depena. Mas aí eu pergunto a vocês: Everton Ribeiro tá fora. Carlos Depena entrou como titular. No segundo tempo, na hora de uma substituição, quem é que vai entrar no lugar? A gente não tem. Então, torcedor, é importante que a gente reflita com relação a isso, porque nós, além de torcedores, nós somos sócio-torcedor. Se você passar 2 meses sem pagar o seu sócio, o Grupo City não vai ter pena em tirar você do quadro de sócio. Ele vai tirar. Ele vai tirar. Então a gente tem que parar com esse lance de achar que não pode cobrar, de achar que a gente não tem, a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar. Se eles vão contratar ou não, é outros 500, mas a gente tem que cobrar. A gente não pode ficar simplesmente satisfeito porque o Bahia está fazendo uma boa campanha. A gente voltou na SAF com o Grupo City porque a gente queria novos ares e novos tempos que estão começando a acontecer. Mas ano passado não aconteceu. Então isso significa que eles também erram. O Grupo City também erra. Ano passado eles erraram e muito. Quase que o Bahia caía. Esse ano eles estão acertando e muito. Mas por que não tentar mais se o campeonato está se abrindo para o Bahia? O campeonato está dando oportunidades ao Bahia a chegar em uma Libertadores. Título, aí só a Deus pertence. Só Deus que vai dizer se título ou não. É difícil, muito difícil. As equipes estão se reforçando muito. O Palmeiras está se reforçando. Todas as equipes estão se reforçando. O Cruzeiro se reforçando bastante. Será possível que o Bahia não vai se reforçar?
Rogério Ceni já deixou várias vezes nas entrelinhas que ele quer reforços. Ele fala várias vezes nas entrevistas, nós temos um elenco curto. Nós temos um elenco curto. Ele está dando a entender o que ele quer. É só interpretar. Então, torcedor, eu estou satisfeito, sim. Estou satisfeito com a campanha que o Bahia vai fazendo, mas eu sei que a gente pode mais. Não se dê por satisfeito porque simplesmente o Bahia está fazendo uma campanha nesse momento boa e não, velho, bora atrás de mais. Bora tentar mais, por que não tentar mais? Por que não nessa janela agora trazer 2 ou 3 reforços? Um goleador, mas um goleador, não é um jogador tipo Oscar Estupinan, que inclusive perdeu um gol também de cara ontem. Um jogador que chegue com status de titular desse ataque do Bahia, que eleve o nível técnico desse time e bora buscar mais nessa temporada. A gente pode sim, torcedor. Essa temporada está se desenhando boa para o Bahia. Futebol não é uma ciência exata. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos. A tendência é que melhore, mas a gente não sabe. O futuro a Deus pertence. Futebol não é uma ciência exata. Tá certo? Torcedor, o Bahia é da torcida. O Bahia é da torcida. Se a torcida abandonar o clube, esse clube não vai ser nada. O que faz um clube ser grande é sua história e a sua torcida gigantesca, que sempre comparece. Então, torcedor, não caia nessa conversa de que o Bahia é do Grupo City. O Bahia é do torcedor. O Grupo City, ele administra o Bahia porque nós colocamos eles lá. Eles não caíram no Bahia de paraquedas, não. Nós, torcedores, colocamos. Nós temos o poder de colocar. Nós colocamos eles lá. Então, nós que colocamos, nós temos a obrigação de cobrar. Nós temos a obrigação de cobrar. Não se cale. Não se cale. Tira essa síndrome de viralatismo. Show bundamolismo. Fora bundamolismo. A gente pode mais. A gente pode mais. Bora cobrar. Tá? É isso. É só um desabafo, porque realmente me incomoda alguns comentários fracos, como se o Bahia, sabe, tá aí fazendo essa campanha boa. Não, pô. A gente quer um Bahia forte. A gente quer um Bahia forte, a gente quer um Bahia campeão. Chega de somente ficar participando por participar. A gente quer um Bahia brigando lá em cima nas tabelas. A gente quer um Bahia disputando títulos. A gente quer um Bahia indo para Libertadores e disputando Libertadores para ganhar. A gente quer um Bahia na Sul-Americana e disputando para ganhar. Não é somente participar. Foi por isso que eu votei no Grupo City. Por isso que eu votei a favor da SAF com o Grupo City. Então vamos cobrar. É isso, vou finalizar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Tinha mais coisas para falar ainda, mas vamos parar por aqui. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.